Bom dia, meu querido irmão, minha querida irmã. Saúde e paz para você. Desejo para você uma ótima Quinta-feira Santa. Hoje eu tive que fazer uma gravação utilizando aqui a plataforma StreamYard. É, lembrando que hoje nós estamos então convido a você a pegar então aí a sua liturgia. Então, convido a você, então, a pegar a sua liturgia para, para iniciarmos aqui essa nossa meditação da Palavra de Deus. Convido a você, então, a pegar aí comigo a segunda leitura de hoje, que está na primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículos do 23 ao 26. Primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículos do 23, 1 Coríntios 11, capítulo 11, versículos do 23 ao 26. Vou para cá. Não? Não. Então vamos então pegar então aí, você que está em casa. Vamos então iniciar aqui agora, né? A meditação da nossa liturgia da palavra. Convido você a pegar aí 1 Coríntios 11, versículos do 23 ao 26. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito. E gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, vamos então pegar aqui, conforme falei com vocês, 1 Coríntios 11, do 23 ao 26.
Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, o que eu recebi do Senhor foi isso o que eu vos transmiti. Na noite em que foi entregue, o Senhor Jesus tomou pão e depois de dar graças partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em minha memória. Do mesmo modo, depois da ceia, tomou também o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança em meu sangue. Todas as vezes que dele beberdes, fazei isto em minha memória. Todas as vezes, de fato que comerdes este pão e beberdes até que ele venha. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, nós vamos aqui de fato refletir um pouquinho sobre o tema que está inspirado no livro do Padre Jonas Abib, Eucaristia, Nosso Tesouro. Então, vou começar a ler aqui. Vou começar, então, a ler aqui o capítulo que nós vamos celebrar no dia de hoje. Isso aqui para nós é muito importante nós começarmos então a refletir tudo aquilo que nós vivemos nessa fortaleza de vivermos a praticidade para bem celebrarmos a Eucaristia. Vamos então meditar aqui um dos capítulos que nós vamos meditar nesta Eucaristia. Então, de fato, nós estamos utilizando aqui uma reflexão baseada no livro Vida de Cristo, do venerável Fulton Sheen. Então, nós vamos começar então a meditar esse texto importantíssimo para vivermos bem esta Semana Santa. Algumas coisas na vida são lindas demais para se esquecer. Mas também na morte pode haver algo lindo demais para ser esquecido. Daí, o Memorial Day dos Estados Unidos, um dia para lembrar os sacrifícios dos soldados pela preservação da liberdade de seu país. Sem esforço, como uma pintura antiga. Assim como a vida deve ser nutrida, defendida e preservada, também a liberdade deve ser readquirida a cada geração. Soldados, todavia, não nascem para morrer, para a morte. A morte no campo de batalha é uma interrupção de seu chamado à vida. No entanto, diferentemente dos demais, nosso Benedito
bendito Senhor, veio a este mundo para morrer, até mesmo no nascimento. Sua mãe foi lembrada de que ele veio para morrer. Nunca nenhuma mãe no mundo viu a morte estender com tanta avidez, com tanta avidez. Os braços a um recém-nascido. Quando Jesus ainda era um bebê, o velho Simeão, fitando o rosto daquele que retrocedeu à eternidade e se fez, estava a ser um sinal de contradição, ou um sinal que despertaria a oposição daqueles que estão deliberadamente imperfeitos. A mãe, ao ouvir a palavra contradição, quase podia ver os braços de Simeão desvanecerem em seu lugar, aparecerem os braços descarnados da cruz a envolvê-lo na morte. Antes que Jesus completasse 2 anos de vida, o rei Herodes enviou cavaleiros marchando como trovões, como espadas reluzentes, como relâmpagos, numa tentativa de decapitar o bebê, enquanto ainda não era forte o bastante para suportar o peso de uma coroa. Uma vez que nosso divino Senhor veio para morrer, era natural que houvesse um memorial de sua morte, uma vez que era Deus e também homem, e uma vez que nunca falou da sua morte, sem falar da ressurreição. Não deveria ele mesmo instituir o memorial de sua morte, em vez de deixá-lo à memória casual dos homens? E foi exatamente isso que ele fez na noite da última ceia. Meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos vivenciando aqui, nesse momento forte, desta celebração da Semana Santa. Hoje nós celebramos, de fato, a celebração da instituição da Eucaristia, instituído por nosso Senhor Jesus Cristo. São João Paulo II, na sua encíclica Ecclesia de Eucaristia, ele nos diz aqui na sua introdução da sua encíclica, dizendo o seguinte: a Igreja vive da Eucaristia. Esta verdade não exprime apenas uma experiência diária de fé, mas contém, em síntese, o próprio núcleo do mistério da Igreja. É com alegria que ela experimenta de diversas maneiras a realização incessante desta promessa. Eu estarei convosco todos os dias até ao fim do mundo. Mas na Sagrada Eucaristia, pela conversão do pão e do vinho, no corpo e no sangue do Senhor, goza desta presença com intensidade sem par. Desde o Pentecostes, quando a Igreja, povo da nova aliança, iniciou a sua peregrinação para a pátria celeste. Este sacramento divino foi ritmado com os seus dias, enchendo-os de consoladora esperança. Portanto, meus queridos irmãos e irmãs, nesta celebração que vamos viver no dia de hoje,
permanecendo nesse momento, permanecendo de fato, estando em profundo silêncio em nosso coração, para vivenciar esse mistério tão importante na vida de nosso Senhor. Como São João Paulo II nos diz, a Igreja vive da Eucaristia. Todos nós, caríssimos irmãos e irmãs, somos chamados a vivenciarmos plenamente, repito, plenamente em nossos corações, mantendo sempre essa grande dádiva de colocarmos em prática tudo o que Jesus fez e disse. Quando nós somos chamados, conforme também São Paulo nos ensina na segunda leitura desta quinta-feira, da missa da instituição da Eucaristia, da missa do Lava-Pés, São Paulo, de fato, ele nos faz esse convite a obedecermos esta ordem de Deus. Do mesmo, isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em minha memória. Do mesmo modo, depois da ceia, tomou também o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança em meu sangue. Todas as vezes que dele beberdes, fazei isto em minha memória. Padre Jonas Abib, no seu livro Eucaristia, Nosso Tesouro, Padre Jonas, ele de fato vem nos ensinar alguns pontos importantíssimos que eu devo então citar aqui para vocês. Jesus quis dar-se totalmente na Eucaristia para vir em nosso auxílio e nos curar com as nossas necessidades. Em nossa mente, nossos olhos, nossos ouvidos, nossos lábios, nosso corpo, nosso coração, nossa sexualidade. Ele vem pessoalmente, corpo a corpo, para nos curar e nos dar a vitória sobre o pecado. Temos uma frase de Santa Teresinha que nos diz o seguinte: não é para ficar numa âmbula de ouro que Jesus desce a cada dia do céu, mas para encontrar um outro céu na nossa alma, onde ele encontra suas delícias. E continua dizendo: quando o demônio não pode entrar com o pecado no santuário de uma alma, quer pelo menos ela fique vazia, sem dono, afastada da comunhão. A própria Santa Teresinha experimentou esta tentação e assim expressou: ele quer que ela fique vazia, afastada da comunhão. E o Padre Jonas já ainda nos diz: Deus quer combater as nossas feridas. Para isso, precisamos desses dois sacramentos, que são amostras do amor infinito de Jesus por nós.
Então, meus irmãos e minhas irmãs, vendo nessa prática, todos nós temos que, de fato, fazer memória. E, através do gesto concreto, no qual, quando nosso Senhor, quando ele estava na última ceia, junto com seus apóstolos, e um deles o entregou para os sumos sacerdotes, os sumos sacerdotes, os soldados romanos, os fariseus, os escribas, os mestres e os doutores da lei. E ali, de fato, um deles o entregou para ser entregue nas mãos dos homens. E nesse sentido, na cena do lava-pés, nosso Senhor, de fato, diz no seu Evangelho, conforme, né? Jesus alertou a Pedro a respeito dessa questão. E Jesus advertiu Pedro dizendo: se eu não te lavar, não terás parte comigo. E ele, Jesus, diz: Senhor, tu me lavas os pés? E Jesus respondeu: agora não entendes o que estou fazendo? Mais tarde compreenderás. E Pedro, aquela forma, né? Aquela forma como ele era, né? Ele dizia: tu nunca me lavarás os pés. E ali Jesus, de fato, alertou e advertiu Pedro, dizendo: se eu não te lavar, não terás parte comigo. E é assim, meus irmãos e minhas irmãs, que eu trago para vocês essa reflexão nessa gravação que vocês vão assistir, e vou colocar para vocês aqui nas redes sociais, para vocês refletirem hoje, lembrando o seguinte: o Papa Francisco nos diz o seguinte, na Evangelii Gaudium, número 13. E também não deveremos entender a novidade desta missão como um desenraizamento, como um esquecimento da história viva que nos acolhe e impele para diante. A memória é uma dimensão da nossa fé, que, por analogia com a memória de Israel, poderíamos chamar deuteronômica. Jesus deixa-nos a Eucaristia como memória cotidiana da Igreja, que nos introduz cada vez mais na Páscoa. A alegria evangelizadora refugie sempre sobre o horizonte da memória agradecida. É uma graça que precisamos pedir. Os apóstolos nunca mais esquecerão o momento em que Jesus lhe tocou o coração. Eram as 4 horas da tarde. A memória faz-nos presente, juntamente com Jesus, uma verdadeira nuvem de testemunhas. De entre elas, distingue-se algumas pessoas que incidiram de maneira especial para germinar a nossa alegria crente. Recordai-vos dos vossos guias que vos pregaram a palavra de Deus. Às vezes,
Trata-se de pessoas simples e próximas de nós, que nos iniciaram na vida da fé. Trago a memória da tua fé sem fingimento, que se encontrava já na tua avó, Lloyd, e na tua mãe, Eunice. O crente é fundamentalmente uma pessoa que faz memória. Portanto, meu querido irmão, minha querida irmã, nesta celebração em que nosso Senhor institui a Eucaristia, ele de fato nos faz recordar e, de fato, fazer a memória. O venerável Fulton Sheen, ele nos escreve o seguinte: o memorial seria um cumprimento da lei e dos profetas. Seria um memorial em que haveria um cordeiro sacrificado, não para comemorar, mas peraí, deixa eu pular esse ponto aqui. Uma aliança ou testamento é um contrato de acordo, um acordo ou pacto. E a Escritura refere-se a um pacto entre Deus e um homem. Na última ceia, nosso Senhor falaria do Novo Testamento ou Nova Aliança, que é mais bem compreendida em relação à antiga. A aliança de Deus com Israel como nação foi feita por intermédio de Moisés. Foi selada com sangue, pois este era considerado um sinal da vida. Compreendia-se que aqueles que misturam o sangue ou imergem as mãos no mesmo sangue tinham comunhão de espírito. Nas alianças entre Deus e Israel, Deus prometia bênçãos e se Israel permanecesse fiel. Entre as principais fases da antiga aliança estavam a de Abraão, com o direito de primogenitura, a Davi e a promessa do reinado, e a de Moisés, em que Deus mostrou poder e amor a Israel, ao libertá-lo do Egito e prometer que Israel seria para ele o reino de sacerdotes. Quando os hebreus estavam cativos no Egito, Moisés recebeu instruções para um novo reino. E aqui, meus irmãos, o venerável Fulton Sheen, ele diz: e a promessa do reinado é a Moisés, em que Deus mostrou poder e amor a Israel ao libertá-lo do Egito e prometer que Israel seria para ele o reino de sacerdotes. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje é com muita alegria que hoje também nós rezemos também, de fato, pelos nossos sacerdotes, que hoje, juntamente com o bispo, e concelebram junto na catedral com o bispo eles renovam, de fato, as suas promessas sacerdotais. E a primeira leitura, ou melhor, o evangelho de hoje, da missa do Crisma, daqui a pouco, né, por volta das 10 da manhã, será celebrada na missa do Crisma. O evangelho de hoje
da missa do Crisma, dessa primeira etapa, dessa primeira parte dessa celebração do dia, o Evangelho fala a respeito da pregação que nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo fez durante, conforme seu costume, ele entrou na sinagoga no dia de sábado, levantou-se para fazer a leitura. E ali, de fato, deram para o Senhor o livro do profeta Isaías. Esta mesma passagem do Evangelho de Lucas, no capítulo 4, 16 a 21, também está inspirado na primeira leitura de hoje também da missa do Crisma. Isaías 61, de 1 a 3, depois os versículos 6 a 8b a 9. E aqui, exatamente o Evangelho desta manhã nos convida no momento ali no qual Jesus estava entrando na sinagoga num dia de sábado e estava fazendo ali a sua leitura. E deram para ele o livro do profeta Isaías. E esta mesma leitura, o Evangelho de hoje também fala exatamente o que nosso Senhor achou a passagem que está escrita. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou com a unção de anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos, a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Voltando agora na primeira leitura, o profeta Isaías volta a repetir as mesmas palavras que Jesus dizia quando ele estava fazendo a leitura do mesmo livro, e ele vai dizer de novo para nós: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu, enviou-me para dar a boa nova aos humildes, curar as feridas da alma, pregar a redenção para os cativos e a liberdade para os que estão presos, para proclamar o tempo da graça do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que choram, para reservar aos que sofrem por Sião uma coroa em vez de cinza, o óleo da alegria em vez da aflição. Atenção, queridos sacerdotes. Vós sois os sacerdotes do Senhor, chamados ministros de nosso Deus. Eu os recompensarei por suas obras, segundo a verdade, e farei com eles uma aliança perpétua. Sua descendência será conhecida entre as nações, e seus filhos se fixarão no meio dos povos. Quem os vir há de reconhecê-los como descendentes abençoados por Deus. Então, queridos sacerdotes, eu gostaria de dizer a vocês que, em particular, eu rezo pelo ministério dos senhores, rezo também pelo nosso bispo,
Rezo também pelo Papa Francisco, pelo Santo Padre o Papa, e que a gente possa cada vez mais levar no coração de cada um de vocês. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, hoje, nesse dia da missa do Crisma, rezemos pelos nossos sacerdotes. E assim, eu encerro esta gravação da nossa meditação, da nossa transmissão ao vivo. Eu ia fazer a transmissão ao vivo hoje, mas eu quis fazer então essa gravação para deixar gravado para vocês, então, de fato, refletirem no dia de hoje esse momento tão importante para a instituição da Sagrada Comunhão. Deus abençoe vocês, fiquem com Deus, desejo a vocês uma ótima Semana Santa, uma Quinta-feira Santa, e desejo a vocês uma feliz e santa Páscoa. Deus abençoe vocês, Deus abençoe sua família e todos que estão assistindo esta transmissão. Deus abençoe a todos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem. Até a próxima transmissão, se Deus quiser.